Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E nós vamos ler a partir do verso 24. Tem problema, pode ir acabando de preencher a ficha e pode ir passando aí que as diaconisas vão estar recolhendo mais um tempinho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Encontrou? Então incline sua cabeça, por favor, e vamos orar ao Senhor. Só um minutinho, a gente ora e depois os diaconisas continuam recolhendo, não há problema. Querido Deus, obrigado por estarmos juntos aqui na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos congregarmos e precisamos organizar esse trabalho para que todos os membros da nossa igreja sejam atendidos da melhor maneira possível. Obrigado pelos louvores que foram levantados e entoados até aqui. Agora a Tua palavra está aberta, queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou ler primeiro aos Coríntios, capítulo 9, na Nova Versão Internacional. E diz assim, olha: vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele fala daqueles que correm no estádio. A alusão aqui, nítida, é aos Jogos Olímpicos. Coloque a imagem na tela para mim, por favor. O nome dos Jogos Olímpicos vem em homenagem a essa montanha, o Monte Olimpo. As Olimpíadas não aconteciam no Monte Olimpo, elas aconteciam na cidade de Atenas, começaram na cidade de Atenas. Mas era uma alusão, era uma menção ao deus Zeus, o Deus que supostamente morasse ali no Monte Olimpo. Paulo não tinha muita visão da cidade de Atenas. Provavelmente quando ele fala do estádio, ele tivesse mais em mente esse estádio olímpico, que é o estádio olímpico da cidade de Éfeso. Mas a visão dele, a alusão dele, claramente são aos Jogos Olímpicos, especialmente a corrida. Ele fala da corrida. A prova atlética, a categoria atlética que deu origem aos Jogos Olímpicos é a corrida de maratona. E essa sempre foi a prova mais importante dos Jogos Olímpicos. A mais esperada. Os Jogos começaram com a corrida de maratona. E a corrida de maratona tem o seu nome a essa planície, a planície de Marathon. Diz a história ou lenda, a gente não sabe direito o que é história, o que é lenda aqui,
que por volta do ano 490 a.C., os soldados persas marcharam contra a cidade de Atenas. Essa teria sido a primeira guerra médica. E os soldados persas lançaram contra os soldados de Atenas uma ameaça: nós vamos marchar sobre o cadáver de vocês. Nós vamos massacrar o exército de vocês. E depois de massacrarmos vocês, vamos invadir a cidade de vocês. E vamos abusar e estuprar as mulheres de vocês na frente dos seus filhos. E depois que abusarmos delas, nós vamos matar suas mulheres e vamos matar os seus filhos. Os soldados de Atenas, então, antes de saírem da cidade, pediram às mulheres que aguardassem durante 24 horas. E eles disseram assim: se em 24 horas vocês não receberem notícias nossas, vocês matem os filhos e se matem, porque é melhor morrerem sozinhos sem sofrimento do que serem barbarizados na mão dos persas. E eles saíram em marcha então, e marcharam os 42 quilômetros e esperaram pelo exército persa nessa planície de Maratom. A batalha foi muito dura, mas os atenienses venceram a batalha. Eles estavam comemorando, felizes da vida, que conseguiram derrotar e afugentar o exército persa, até que então alguém olhou para o general Melcíades e disse assim: general, nós estamos felizes da vida que nós ganhamos a batalha, mas as nossas mulheres vão se matar lá. A batalha durou mais tempo do que a gente previa. E quando Melcíades lembrou disso, ele não tinha tempo para levar o exército de volta a Atenas a tempo de salvar as mulheres. E então Melcíades buscou Filípides, o seu soldado mais rápido, e disse assim: Filípides, corra até a cidade de Atenas e avise as nossas mulheres que nós vencemos. A planície de Maratom fica a 42 quilômetros distante da cidade de Atenas. E a história diz que Filípides não teve tempo de fazer aquecimento. Ele não questionou se ele estava fisicamente preparado para aquela corrida. Ele recebeu uma missão de seu general e ele cumpriu sua missão. Ele saiu pela estrada e correu os 42 quilômetros sem parar. Ele não estava preparado para isso. Aquilo foi um esforço muito grande para ele. Ele lutou contra as dores e as próprias limitações. E segundo a história, Filípides entrou na cidade apenas a tempo de olhar para as mulheres e dizer assim: vencemos. E ele caiu morto. Em homenagem a esse soldado, que deu a vida dele para salvar as mulheres atenienses, os atenienses criaram a corrida de Maratom, a maratona. Por isso ela tem 42 quilômetros. Depois fizeram um ajustezinho com mais 150 metros. Mas essa corrida, essa prova da maratona, é que deu origem aos Jogos Olímpicos como nós conhecemos hoje. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: quem corre no estádio, corre por uma coroa. Mas corre por uma coroa que logo perece. E Paulo diz assim: eles fazem de tudo. Eles se submetem a um treinamento rigoroso por um prêmio passageiro. Aí você diz assim: pastor, mas hoje não é mais uma coroa apenas. Ele tem a coroa de louro e ele também recebe uma medalha de ouro. Mas a minha pergunta não é quanto tempo dura a coroa ou quanto tempo dura a medalha. Quanto tempo dura a glória? Desculpem. Quanto tempo dura a glória de um prêmio olímpico? Por quanto tempo alguém vive das glórias do passado?
E uma vez eu preguei sobre isso numa igreja pequena. E à tarde um senhor veio conversar comigo e disse assim: pastor, quando o senhor diz que a glória é efêmera, o senhor tem muita razão. Sabe por quê? Eu sou medalhista olímpico. E ele abriu uma caixa com 8 medalhas olímpicas. Um ilustríssimo senhor anônimo. Paulo diz assim: eles recebem um prêmio que passa, que acaba. Mas por esse prêmio, eles renunciam a tudo. Os atletas renunciam à sua vida pessoal. Os amigos, a família, o namoro, tudo fica em segundo plano. Eles renunciam à vida social. Eles não podem ir para casa no Natal. Não podem ver a família no aniversário. Não tem feriado. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. A alimentação deles é diferenciada. A palavra de ordem na vida de um atleta é a palavra do técnico. Se o técnico diz vai dormir, não importa se ele tem sono ou não tem sono, ele vai dormir. Se o técnico diz levanta, não interessa se ele dormiu 1 hora, 2 horas, mas ele levanta e vai treinar. O que o técnico diz para fazer, ele faz. Eles chegam a comprometer a saúde, eles treinam em excesso. Eles acabam com o próprio corpo. O Comitê Olímpico tem que ter uma comissão enorme de médicos que vivem de pesquisar todo tipo de droga para tentar combater isso. Porque se o atleta souber que uma droga pode dar para ele 0,1% de vantagem, ainda que isso destrua a vida dele, ele vai atrás. E a gente que já tem um pouquinho mais de idade, lembra das ginastas russas? Lembra das ginastas russas? Que tomavam hormônio para não crescer. Meninas com 18, 19, 20 anos de idade, com um corpo de garotinhas de 12, 13 anos. Meninas, muitas delas que ficaram presas o resto da vida a um corpo infanto-juvenil, para terem mais tempo para competir nas Olimpíadas. Uma vez perguntaram para uma das ginastas brasileiras, que mensagem você daria para quem quer ser atleta? E ela disse assim, a primeira coisa que o atleta tem que fazer, ele tem que aprender a conviver com a dor. Porque ele está cansado, ele continua treinando. Ele está machucado, ele continua treinando. Machucou, ele continua caindo onde machucou, para aprender a não parar, porque ele tem que conviver com a dor. Ela disse assim, eu quebrei a perna, estava com a perna engessada, e tinha que dar salto e cair em cima da perna engessada. Paulo diz assim, o atleta, ele renuncia a tudo, ele faz de tudo por uma medalha. Uma vez perguntaram para Daniela Hipólito, qual o maior medo que você já enfrentou na sua vida? Sabe qual foi a resposta dela? Eu tinha medo de crescer. Porque se eu crescesse muito, eu não podia mais competir. Você acha que a vida de um atleta é simples? Não é não. A gente olha os vencedores. A gente lembra dos vencedores. E eu não sei se na história dos Jogos Olímpicos já houve uma máquina de ganhar medalhas mais poderosa do que esse homem. Michael Phelps. Toda vez que Phelps entrava na piscina, era uma medalha pendurada no pescoço. Sabe por que Phelps era essa máquina de ganhar medalhas? Porque ele é torto. Porque ele é esquisito. O corpo dele é desproporcional, ele nasceu assim. A caixa torácica é mais larga do que o normal. Os braços dele são proporcionalmente mais longos do que os braços da maioria das pessoas.
E as mãos dele são descomunalmente grandes. O que faz dele um sujeito esquisito em terra seca, faz dele uma máquina de vencer quando ele entrava na água. Todas essas medalhas que você vê penduradas no pescoço dele foram ganhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Mas mesmo sendo esquisito, mesmo sendo anatomicamente mais vantajoso do que os outros nadadores, Phelps treinava muito. Alguém aqui já nadou numa piscina olímpica? Sabe aquela piscina grandona que a gente quase não consegue chegar do outro lado? Essa é a semi-olímpica, são 25 metros. A olímpica é o dobro dessa daqui, são 50 metros. A maioria de nós, inclusive eu, não consegue chegar do outro lado da piscina olímpica. Você precisa ir até o final dela e voltar para completar 100 metros. Phelps nadava de 12 a 16 quilômetros por dia. Você entendeu isso aqui? Ele ficava em torno de 5 a 6 horas por dia nadando ininterruptamente. E as outras 4 a 5 horas do dia, ele fazia musculação. Ou seja, ele treinava em torno de 8 a 12 horas por dia. O treino dele era tão intenso que a alimentação dele, o consumo dele é de 12.000 calorias por dia. O dia que o lanchinho dele era um sanduíche do McDonald's, eram 12 sanduíches só para ele. O dia que o almoço dele era macarrão, eram de 6 a 8 pacotes de macarrão só para ele. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu pai do céu, você já pensou o dia que esse camarada parar de treinar e descobrir que um pacote de macarrão é para a família inteira, sobra metade e a gente ainda engorda? Mas você acha que em algum momento ele estava preocupado com o dia que ele ia parar de treinar? Ele só tinha uma coisa em mente. Ele só tinha um foco na vida dele. Treinar, treinar, treinar e treinar. Eu tenho a chance de ganhar uma medalha e eu vou correr atrás da medalha. O apóstolo Paulo diz assim: eles param tudo na vida por uma medalha. Mas tem um detalhe. Você acha mesmo que toda vez que Phelps entrava na piscina, ele saía com uma medalha no pescoço? Sabe o que mais que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9? Além de um treinamento tão grande ao qual eles se submetem, quantos ganham medalha? Quantos ganham medalha? E o resto? Vai embora para casa, abanando o rabinho, né? Para os Jogos Olímpicos agora, do ano que vem, no Rio de Janeiro, 2016, são esperados em torno de 5.500 atletas, disputando não mais do que 300 medalhas de ouro. Você entendeu o que eu estou dizendo? A grande maioria dos atletas não ganha nada. A grande maioria dos atletas fica feliz de conseguir tempo olímpico. A maioria deles saem das Olimpíadas de mãos vazias. E até os favoritos perdem. Você já ouviu falar nessa moça aqui? Hã? Alguém sabe o nome dela? Eu dou a cola para você, né? O duro é falar o nome dela, né? Yelena Zimbayeva. Sei lá se é assim que fala. Ninguém nunca se saiu tão bem
em salto com vara quanto essa russa. Todas as vezes que ela entrava em pista para competir, a disputa de todas as outras era pela medalha de prata. Mas mesmo em Helena Zimbaeva, falhava. Houve jogos como esse na Alemanha, em que ela falhou na primeira rodada e foi desclassificada. E foi embora para casa sem nada. Paulo diz assim: os atletas se submetem a um treino rigoroso. E ainda assim, só um ganha medalha. Eu e você não somos assim. Eu e você, diz o apóstolo Paulo, nós não corremos por uma coroa que perece. Nós corremos por uma coroa de ouro, uma coroa da vida eterna. O nosso prêmio não é passageiro. O nosso prêmio, o meu prêmio, o seu prêmio qual é? É a vida eterna. E ainda assim, é frouxo. Como é que pode tanta gente fazer tanto por tão pouco? E nós que lutamos pela vida eterna, não fazemos nada. E o melhor, diz ele, eles ainda se dedicam sem saber se vão ganhar ou não. Nós não. Todos nós ganharemos a coroa da vida eterna. Não? Sim ou não? Espera lá. Deixa eu corrigir um pouquinho. Há um grupo muito grande de gente que enxerga a salvação desse jeito aqui. Há muitas tradições religiosas que pregam que a vida é uma balança de 2 pratos, não é assim? Onde Deus coloca de um lado as coisas boas que eu fiz, do outro lado as coisas ruins que eu fiz. E um dia, depois de eu passar minha vida inteira lutando, trabalhando, me esforçando, me empenhando, lá no final, Deus vai olhar e dizer assim: ah, não, você tinha um pecadinho a mais, tá fora. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso com você mesmo. Deus nunca trabalhou desse jeito. Todos aqueles que colocarem sua vida nas mãos do Senhor entrarão na cidade celestial pelas portas. Ninguém vai entrar pela porta dos fundos. Ninguém vai ficar escondidinho esperando um salmo passar no portão. O salvo chega lá com o controle remoto dele. Clic, clic. E a hora que ele está entrando, eu entro correndo junto com ele. Nós não somos salvos pelo que podemos fazer ou deixamos de fazer. Somos salvos única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Se eu e você colocarmos a vida nas mãos do Senhor, todos nós entraremos na cidade santa pelas portas. Paulo diz assim: filho, não há nenhum risco de você correr a sua vida inteirinha e não ganhar o prêmio. E o melhor, esse prêmio não é uma coroa de louros, não é uma medalha olímpica, esse prêmio é a vida eterna. Deus veio aqui hoje para dar esse prêmio para mim e para você, entende isso daqui? Só que a gente vive como se isso não existisse. E aqui vem a mensagem de Paulo. Eu não consigo entender como que os atletas conseguem se esforçar tanto e correr atrás de tão pouco, e nós que corremos atrás da vida eterna, não fazemos nada. Fala para mim, você consegue entender isso daqui? Hã? Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Como é que a gente gasta tanto tempo com coisas tão pequenas, tão secundárias? Como é que a gente consegue desperdiçar tanto tempo longe do Senhor?
Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto contra quem luta sozinho, esmurrando o ar. Pelo contrário, o que é que Paulo diz aqui? Eu esmurro o meu corpo. Eu luto contra mim mesmo. Eu luto para superar as minhas limitações. Eu luto para me colocar nas mãos do Senhor todos os dias, porque é Ele quem vai nos dar a vitória. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Fala para mim, aonde é que você espera chegar? A meta de um atleta é cruzar a linha de chegada. E ainda que ele não ganhe a coroa, ele se sente um vencedor, porque ele cruzou a linha de chegada. Nós podemos cruzar a linha de chegada na Canaã celestial. Podemos ou não podemos? Talvez você esteja dizendo assim, pastor, para o senhor é fácil falar, o senhor é pastor. O senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não sabe das batalhas que eu enfrento. O senhor não sabe das derrotas que eu tenho experimentado. Sabe, filho? Nem sempre a gente vence ganhando. Nem sempre o vencedor é o que chega em primeiro lugar. Às vezes, perder é vencer. Na vida espiritual, o que vale não é chegar em primeiro lugar. Na vida espiritual, o que conta é a dedicação. É estarmos todos os dias nas mãos do Senhor, até cruzar a linha de chegada. E se eu e você nos colocarmos nas mãos de Deus hoje, Ele nos dará a vitória. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a maratona, a corrida da maratona, é a principal prova dos Jogos Olímpicos, é a mais esperada. Vocês já perceberam que ela é no último dia, antes do encerramento dos Jogos Olímpicos? Dos 42 quilômetros, quase tudo é feito na rua. Os últimos 400 metros são no estádio. Para que o vencedor vença diante da multidão. Se isso é tão importante, quem foi que venceu a maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984? Você sabe quem venceu? Em 1984 o mundo ainda vivia a Guerra Fria. As Olimpíadas de Los Angeles eram um marco para que a América do Norte se sobressaísse contra o seu grande rival, a Rússia. No último dia, na tarde do último dia, no Estádio Olímpico de Los Angeles, a multidão aguardava pelas mulheres que entrariam. A última prova das Olimpíadas, a maratona feminina. E de repente, diante daquele estádio lotado, uma norte-americana entra no estádio, na frente de todas as outras maratonistas. Os americanos foram ao delírio. Eles foram à loucura. E para a felicidade de toda aquela nação que lotava aquele estádio, aquela norte-americana cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, ganhando a medalha olímpica da prova mais importante dos Jogos Olímpicos de 84. Sabe qual é o nome dela? Ninguém lembra. A glória de uma norte-americana que venceu em casa a maratona feminina foi ofuscada. Perdeu o brilho. O que a história lembra de outro momento. As atletas foram entrando
E foram registrando e felizes por cruzar a linha de chegada. Todas passavam pela norte-americana e a cumprimentavam. O público entendeu que a maratona havia acabado. Todas as mulheres já haviam adentrado ao estádio. E as pessoas começaram a levantar para ir embora. E de repente uma mulher entrou no estádio. O nome daquela mulher, Gabrielle Anderson. Gabrielle Anderson teve cãibras durante a prova. Todos os músculos dela começaram a se contrair em cãibras. Ela começou a sentir dores. E o cérebro dela emitia ordens desesperadas para que ela parasse. Mas Gabrielle tinha uma meta na vida dela. Ela recebeu uma missão. E ela precisava cumprir essa missão. A missão dela era cruzar a linha de chegada. E forçando os seus músculos contorcidos, Gabrielle, com muita dor, continuou a correr. As outras chegaram na frente porque houve um momento que Gabrielle não conseguia mais correr. Ela só andava. Aos poucos ela não tinha condições mais de andar, ela se arrastava. E quando Gabrielle Anderson entrou no estádio olímpico para os últimos 400 metros da maratona, o corpo todo dela estava contorcido. Os músculos todos contorcidos. Ela não caminhava mais, cada passo para ela era uma luta tremenda. Consigo mesma, lutando contra toda a sanidade humana, quando tudo dizia para ela, para. Quando Gabrielle entrou no estádio, o médico dela viu o estado em que Gabrielle estava, e o médico correu para ela e disse, Gabrielle, eu não posso entrar na pista. Eu preciso socorrer você. Para, saia da pista porque eu tenho que socorrer você. E Gabrielle continuou, passo a passo, com muita luta, com muita dor, com muito esforço. O técnico dela começou a berrar ali da beira da pista, Gabrielle, por favor, pare. Você não tem condições, pare, Gabriela. E ela continuou. Aquele povo, aquela multidão que estava indo embora, aos poucos eles começaram a voltar. Eles começaram a olhar para aquela mulher toda torta, toda retorcida. E de repente alguém no meio da multidão começou a gritar, Go, Gabrielle! E as pessoas ao redor dela, daquela pessoa, também começaram, Go, Gabrielle! Go, Gabrielle! E todo mundo voltou, e o estádio ficou lotado, lotado. E o estádio inteiro berrava, Go, Gabrielle! Go! Vá, Gabrielle! Você vai conseguir, vá em frente, Gabrielle! E ela lutando contra todas as dores que um ser humano pode enfrentar, conseguiu cruzar a linha de chegada e desmaiou nos braços do seu médico. Ninguém lembra o nome da norte-americana que venceu em casa a prova mais importante das Olimpíadas de 84. Mas ninguém nunca mais tirou da lembrança essa figura torta e disforme de uma mulher que lutou para chegar em último lugar, mas cruzou a linha de chegada. Sabe, filho, não é sempre chegando em primeiro lugar que você vence. Não é sempre sobre os aplausos da multidão que você vai conquistar as coisas da sua vida. Muitas vezes eu e você vamos ter que lutar contra toda a lógica e todo o raciocínio humano. Talvez você veio para cá hoje, pronto para desistir de tudo. Eu não tenho mais forças, eu não consigo mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar a igreja, eu vou largar a minha religião, eu vou largar a minha família. Talvez você tenha pensado em desistir até da sua vida. Mas sabe, enquanto o diabo está do lado de fora, berrando para você, para, você não consegue, você é um fracasso, você é um perdedor, tudo na sua vida acabou. Eu e você
temos um Salvador maravilhoso, que não está do lado de lá dizendo, olha, se você cruzar a linha de chegada eu vou cuidar de você. Ele está aqui do teu lado dizendo para mim e para você, filho, um passo, só um passo, mais um passo, é dia a dia, é passo a passo, uma coisa de cada vez. Eu sei que o pecado destruiu você, eu sei que o pecado acabou com as suas forças, eu sei que o pecado joga você no fundo do poço, mas não desista, eu estou aqui do teu lado, eu vou segurar você, eu vou sustentar você, eu vou caminhar junto com você cada passo dessa jornada, e pela minha glória, pelo meu poder, pelo meu espírito, você vai cruzar a linha de chegada, você vai vencer, todos nós estaremos juntos nas mansões celestiais. Você quer desistir hoje? Alguém aqui quer desistir hoje? E você que está em casa, você quer desistir hoje? Não! Alguém quer cruzar a linha de chegada? Fala para mim, eu quero. Ah, Jesus pode fazer por você muito mais do que você pode fazer sozinho. Ele veio aqui hoje para te dar a vitória. Nós vamos cantar agora. Não é dos fortes a vitória, não é daqueles que correm melhor, mas sabe de quem é? Dos sinceros e justos, daqueles que confiam no Senhor. E enquanto cantarmos essa música, eu quero convidar você a encher o seu coração com a glória, a paz e a alegria que o Senhor pode derramar sobre você. Desistir? Nunca mais. Juntos até quando Cristo voltar. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Reino supremo, guiando com seu poder e valor. Todos avantes, ó crentes, todos seguindo ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu refulgente esplendor. Cristo que é nosso monarca e Salvador, Deus e Pai, sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito glorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar, só ao teu lado seguro, até minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém.
conceda a vitória hoje. Que o Senhor fortaleça seus braços, suas pernas. Que o Senhor fortaleça sua mente e seu coração, para que juntos, fortalecendo uns aos outros, possamos todos herdar a coroa da vida eterna, pela graça do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Logo depois da oração eu vou descer para o espaço gourmet, para aquela reuniãozinha com os pais dos adolescentes e juvenis. Só saia daqui quem vai para alguma escola sabatina em alguma das salas. Aos pais, por favor, respeitem o horário das crianças. Deixe o seu filho lá e vá para a sua classe. Não fique lá. Você não ajuda. Perdão, não ajuda. Os professores precisam desse tempo para trabalhar com os filhos de vocês. Tá bom? Dê 1 hora a elas e depois volte a buscar os seus filhos. Estarão seguros ali, orientados por essas professoras. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela vitória que o Senhor nos dá. Nós somos fracos. Nós já caímos. O Senhor nos levantou. Caímos de novo. O Senhor nos levantou. Alguns de nós entramos nessa igreja pior do que Gabriele quando entrou naquele estádio. Ela não desistiu pela vontade própria. Nós temos que ter essa força de vontade. Mas mais do que isso, nós contamos com teu apoio, Senhor. Nós contamos com teu Espírito Santo nos conduzindo e nos guiando. Por favor, Senhor, não nos permita desistir, mas nos dê o privilégio de vivermos cada dia, cada passo, rumo às mansões celestiais. Toca a vida e o coração de cada um de nós aqui hoje, Senhor. Estenda a tua mão sobre os teus filhos, impõe a tua mão sobre nós, e sobre cada um de nós derrame a tua bênção. Eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém.